Fala galera, tudo bem? Jackson Boing na área e semana passada eu tive a oportunidade de conhecer em primeira mão um lançamento fechado. 7 jornalistas brasileiros foram para Taipei e a gente conferiu em primeira mão o anúncio do ROG Phone 2. Se em 2018, quando a ASUS anunciou o ROG Phone 1, a primeira versão, a grande parte da mídia mundial já falou que esse é o principal telefone gamer, agora em 2019 a empresa está trazendo esse carinha aqui, ó, o ROG Phone 2. São configurações absurdas, números enormes, e agora nesse vídeo eu vou fazer para vocês um unboxing e mostrar as principais características do novo telefone gamer da ASUS. Bom pessoal, e a ASUS começou caprichando na caixa. Essa caixa aqui não é uma caixa tradicional de smartphone, retangular, careta, por assim dizer, já que a ASUS com a linha ROG sempre tenta ser diferenciada. Então nesse sentido ela trouxe linhas geométricas, o logo aqui em cima num vermelho brilhante que varia de acordo com a luz. Na lateral algumas linhas que mudam também de acordo com a luz. Mas vamos logo ao que interessa, o unboxing em si. Abrindo aqui a gente tem 3 lados como a caixa. Vamos deixar o telefone por último. Começar aqui pela caixa dos manuais. A gente tem a caixa. De cara a gente tem aqui um bumper. Esse bumper aqui não é aquela capinha que a ASUS anunciou, que vem já com o RGB, é só um bumper mesmo, ó. Ele é desenvolvido num design bastante interessante para deixar as curvas do produto à mostra, isso eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Uma caixinha dos manuais, que não tem manual nenhum, mas isso é porque esse produto aqui, isso é importante explicar, não é o produto final. O produto que a ASUS está trazendo aqui talvez nem tenha essa caixa mesmo quando chegar ao mercado. Essa é uma caixa que vai chegar em alguns mercados específicos. Manual, se tivesse, seria em chinês, afinal o lançamento nesse momento é apenas para o mercado asiático. E a ASUS deve ter caixas diferentes para mercados diferentes, com alguns acessórios dependendo de cada mercado. Aqui nessa caixa a gente tem ainda na parte inferior um carregador, que olha só, compatível com o padrão brasileiro, é um carregador de 30 watts, temos aqui um cabo USB tipo C, nas duas pontas, já dá para ver aqui, você pode ver aqui, ó, um cabo, com aquele esquema de tipo cordão mais resistente, que já é característico de alguns produtos da linha ROG, 2 entradas USB tipo C, você plugar no carregador e no telefone. Do outro lado a gente tem aqui o Aero Cooler, isso é muito legal, é uma coisa que já tinha no ROG Phone 1 e que a empresa está trazendo agora para o ROG Phone 2, que é um cooler que você coloca na parte lateral do telefone e ajuda a entrada de ar por aqui, sair pelas laterais, ao mesmo tempo que refresca o telefone, que resfria o telefone, resfria também os seus dedos, afinal você é gamer, você vai segurar, você vai ficar nervoso porque você vesgou um tiro e aí você vai ficar com a mão suando e aí o cooler ajuda nesse sentido. Mostrando agora o que importa de fato, que é o telefone. Tá aqui, ó. Ele tem uma abinha para puxar. Você puxa, ele sai, com muito cuidado para não cair, como outros já fizeram aqui na redação. E aí tem aqui o plásticozinho, aquele momento esperado, aquele momento delicioso, ó. Que você tira, escorrega aqui o telefone. E tá aqui, pessoal, esse aqui é o ROG Phone 2. O ROG Phone 2 que traz várias características, a gente vai falar um pouco sobre elas. Se você quer ver um vídeo completo sobre como foi a experiência do evento de lançamento que teve lá em Taipei, eu tenho um vídeo lá no Adrenaline. Esse vídeo está saindo aqui no Mundo Conectado, lá no Adrenaline a gente fez um vídeo em loco, direto de Taipei, falando sobre os acessórios, sobre o produto, enfim, sobre toda a experiência que o ecossistema do ROG Phone propicia aos gamers. Aqui falando um pouco sobre esse produto em específico, a gente tem algumas características muito peculiares. O ROG Phone 2 é o primeiro smartphone equipado com Snapdragon 855 Plus. Em teoria, traz mais desempenho, sobretudo de gráfico. São 15% a mais de desempenho gráfico, cerca de 5% a mais de desempenho nas CPUs. Por que isso acontece? Não é que seja um chip totalmente novo, não. A Qualcomm foi lá no wafer deles, pegou a parte central, a parte de melhor qualidade, selecionou chips que tinham um desempenho melhor, fez um overclocking e está aqui dentro desse smartphone, vai estar dentro de alguns outros produtos. É uma estratégia muito interessante, principalmente para quem quer mais desempenho, como o ROG Phone 2, que é para gamers. Já em termos de memória, são 12 GB de memória DDR4. Bom, tem muita gente que não tem 12 GB de memória no seu computador. Agora tem um telefone Android com 12 GB de memória. Precisa disso?
Não sei, talvez seja marketing, mas memória demais nunca é um problema. De menos é que normalmente gera gargalos. Já o armazenamento, 512 GB nessa versão aqui, mas vai ter versões começando em 128 GB. Depende do mercado, depende da estratégia da empresa, depende de custo, uma série de variáveis. Bom, vamos falar um pouquinho de design. O ROG Phone 2 tem esse design aqui, ó. É um design com essas linhas, com esse design que lembra bastante o ROG Phone. Eles tentaram não mudar muito, porque o ROG Phone 2, inclusive, é compatível com alguns acessórios da versão anterior. Então, eles tentaram manter o mesmo design. Aqui tem o logo na parte central e ele está piscando, tem RGB, que é, inclusive, compatível com o sistema Aura Sync. Então, se você tem um PC na sua casa rodando e você está configurando todos os RGBs de vários acessórios diferentes, notebook, mouse, teclado, enfim, todos da linha ROG, você consegue fazer com que todos pisquem ou mostrem a mesma cor através do Aura Sync. O ROG Phone também. Aqui você tem uma entrada de ar, tem um módulo de câmera, com duas câmeras, uma câmera de 48 megapixels, a câmera principal, e uma câmera de 13 megapixels wide angle, ou seja, aquela câmera mais aberta. Ambos são câmeras da Sony, etc. Dois LEDs aqui. Importante, esse é o mesmíssimo módulo que tem no Zenfone 6. A diferença, essa não é uma câmera flip que vira na frente, ela é uma câmera traseira do ROG Phone 2. Ou seja, traz uma câmera muito boa, o que era um defeito do ROG Phone. Aqui na parte traseira você vê das linhas, conforme você mexe, você consegue ver a variação, esse efeito. Toda a traseira é de vidro, protegida por Gorilla Glass 6. Aqui na lateral, a gente tem uma entrada USB tipo C e uma outra entradinha do lado. Na verdade, é uma entrada grande com aparentemente duas USB tipo C, mas essa segunda, que tem ali uma hastezinha laranja, não é USB tipo C. Inclusive, eles deixam bem claro em vários produtos aqui, não coloque o seu USB tipo C ali. Aquilo ali, na verdade, é um acessório para você encaixar o seu aerocooler. Então, você consegue instalar o aerocooler aqui nessa lateral. E pronto. Agora o aerocooler está funcionando. O aerocooler sim tem uma entrada que encaixa ali. E aí você pode notar que quando você liga o aerocooler, o logo da ROG vem para a traseira do aerocooler. Na parte de baixo deles a gente tem um USB tipo C e uma P2. Qual a lógica disso? A lógica é que você é um gamer, meu caro. Você segura o telefone aqui e você precisa carregar às vezes. Você está jogando e a mão na lateral tamparia o USB tipo C que tem na parte inferior do produto. E está aqui já mais deslocado para a esquerda do produto uma USB tipo C, e a P2 está aqui. Mas quando você está jogando, você tampou. Você pode estar querendo usar um fone de ouvido, por exemplo, no metrô, no carro e por aí vai. Não dirigindo, obviamente. E aí você consegue plugar esses controles e jogar ao mesmo tempo. Ainda em relação ao design, a gente tem aqui na outra lateral um botão de power, botão de ligar, volume mais e menos. Na parte superior, apenas um microfone posicionado aqui ao lado esquerdo. Já na parte frontal, a gente tem aqui duas saídas de som, ou seja, som estéreo, DTS-X. Ou seja, dá uma qualidade de áudio muito grande e o volume é super alto, é muito gostoso de jogar. O ROG Phone 1 já foi considerado por muitos críticos o melhor telefone em termos de áudio, não só para jogar, a qualidade de áudio realmente é impressionante. E aqui no ROG Phone 2 eles ainda conseguiram melhorar isso. E a parte frontal traz uma tela de 6,59 polegadas AMOLED, ou seja, é uma tela OLED de 120 Hz. É a primeira tela que consegue juntar essas duas specs, uma tela AMOLED de 120 Hz. Ela tem um tempo de resposta de 1 milissegundo, resolução Full HD estendida, porque a proporção é 19,5 por 9. É uma proporção que a ASUS já vem usando há algum tempo. Também traz HDR10, que permite até 1 bilhão de cores, e ainda tem uma tecnologia de precisão de cores chamada delta menor que 1, ou seja, as cores que você vê nesse telefone são muito mais próximas das cores que você vê no seu dia a dia. Então são características que fazem dessa tela uma tela ótima para gamers. Ainda tem uma frequência de input de tela de 240 Hz, ou seja, quando você clica na tela para jogar, o tempo de resposta é mais rápido que em qualquer concorrente, é o telefone mais rápido no mercado nesse sentido. Para que isso é útil? Jogos, por exemplo, FPS. Você vê alguém, mira na cabeça, foi clicar, o cara te matou. Esse telefone você tem um ganho de quase 40 milissegundos, ou seja, você consegue atirar mais rápido. A reação entre você apertar a tela e o tiro realmente sair é maior. Então são características que são muito bem-vindas para um telefone gamer. Essas são características que tem aqui nesse telefone. Também tem o quê? Desbloqueio na tela.
você consegue botar seu dedo, cadastrar vários dedos e desbloquear na tela. São características do ROG Phone 2, assim como a parte traseira também traz proteção Gorilla Glass 6. Esse é um telefone gamer e feito para ser jogado na horizontal, nessa posição. Então a ASUS posicionou tanto a câmera quanto um microfone aqui mais nessa lado direito, para quando você usá-lo na horizontal, você conseguir fazer o streaming, captar o seu áudio sem interferência da sua mão, tampar as questões de volume. Aqui ainda na parte lateral, eu esqueci de mencionar que também tem um microfone, ou seja, ele pega a sua voz aqui na frontal ou por cima. Isso é muito legal. Outro destaque do ROG Phone 2, talvez um dos principais destaques, é que ele traz Air Triggers. O que são Air Triggers? São sensores que tem aqui no lado direito do telefone, tanto na parte superior como na inferior, e a maioria não sabe, mas tem um também aqui no lado esquerdo, que é para você ativar algumas funções. Em jogo, o Air Triggers funciona como... Lembra lá atrás quando os mouses tinham apenas um botão? Hoje tem vários, e aí você consegue configurar outros atalhos de acesso direto e que facilitam, porque você só tem 2 dedos praticamente aqui para mexer na tela. Então se você tem atalhos e pode usar esses dedos, facilita. Os Air Triggers são para isso. Então você consegue configurar nível de pressão, você consegue configurar funções para cada jogo específico usando o Air Trigger. E ele tem 2 aqui. Mas também tem um aqui na parte esquerda, um sensor localizado aqui. Quando você der um squeeze e você pressionar nas laterais, ele ativa, olha só. Um squeeze longo ativou o X-Mode. O que é o X-Mode? É um software da ASUS que faz overclocking da velocidade mínima dos 8 cores da CPU. Ou seja, ele leva a velocidade mínima desses cores e você fica com mais desempenho. O X-Mode, que é um dos softwares presentes no ROG Phone 2, mas tem outros. Por exemplo, o Game Center. Pressionando esse botão aqui, ó, você ativa o Game Center. E ativando o Game Center, você consegue ter acesso aos jogos individualmente. Você consegue configurar especificações para o smartphone nesses jogos. Na área console, você tem uma configuração total de todas as características do produto. Você consegue fazer overclocking ou downclocking do processador. Você consegue configurar a frequência da tela para cada jogo. Você consegue configurar as luzes que vão atrás dele, se vão piscar, se vão ser contínuas. Enfim, é uma área de configuração total do produto. Ainda em termos de software, quando você entra no jogo tem Game Genie, mas eu vou deixar para falar disso durante o gameplay que a gente vai mostrar lá no Adrenaline, que você consegue configurar esses botões, esses Air Triggers, você consegue configurar outras características específicas para cada jogo. Você consegue fazer macro, existem muitas funcionalidades presentes no ROG Phone 2. Esse produto foi anunciado oficialmente na China no dia 25 de julho, ou seja, poucos dias atrás. Em apenas 2 dias, em pré-venda, foram vendidos 2,4 milhões de unidades. Enquanto no Brasil muita gente pode pensar que esse telefone é um overkill, que ele não tem funcionalidade de fato, já que a maioria dos jogos mobile são jogos leves, são jogos que não demandam demais e são freemium, ou seja, aqueles jogos que você baixa de graça e tem que pagar para se dar bem. Na verdade, essa é a principal definição. Se você quer ganhar tempo, você paga para ganhar. Então, você deve estar se perguntando se esse telefone vem para o Brasil ou não. A ASUS não confirma nem desmente. Mas pensem comigo, a empresa levou 7 jornalistas, 7 influenciadores para Taipei num evento fechado para a mídia mundial. Então, se eles fizeram isso, é porque pelo menos eles pensam em testar o mercado brasileiro. Faz sentido. Pela primeira vez na história, a ASUS esse ano vai ter um stand na BGS, o que é outro indicativo que talvez venha e talvez seja na BGS, mas talvez não. Talvez a empresa resolva lançar antes, para não ficar com um timing tão longo do lançamento global. Se bem que global é no começo de agosto que vem o telefone. Começo de agosto na China, setembro no resto do mundo, não incluindo o Brasil, que não tem data. Isso é o que a gente sabe. Quanto a preço, tá $900 na Amazon, a versão do ROG Phone 1. E tem uma versão por $1.049, depende da configuração. Essas são as questões que a gente sabe sobre disponibilidade e preço. Gameplay, que é a coisa mais interessante, não é nesse vídeo. Você vai lá no Adrenaline e nos próximos dias vai ter um vídeo mostrando vários jogos sendo jogados com o ROG Phone 2. Então é isso, pessoal. Já tem um vídeo de primeiras impressões lá, vai ter em breve um gameplay. Aqui no Mundo do Conectado você viu o unboxing e eu falando um pouco sobre as características principais desse telefone. Espero que vocês tenham gostado. Esse é, sem dúvida, o principal telefone gamer disponível hoje no mercado. Vale a pena dar uma conferida. Muito conteúdo legal vai vir, principalmente lá no Adrenaline, mas vai ter coisa aqui no Mundo Conectado também. Então se inscrevam aí embaixo, fiquem ligados. Um abraço de quebrar costela e até a próxima.